Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um compilado. Teremos 3 capítulos agora, ainda falando sobre Lievin e Stiva, suas conversações e negociações. Espero que gostem e apreciem, assim como estou apreciando a leitura desse livro magnífico. Já deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito. Muito obrigada por estarem acompanhando e espero que aproveitem a leitura. Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, parte 2, capítulo 15. O local da caçada era um pouco além do rio, num pequeno bosque de choupos. Quando chegaram ao bosque, Lievin saltou e conduziu Oblonsky até o canto de uma clareira musgosa e lamacenta, já livre da neve. Lievin, por sua vez, voltou para a extremidade oposta até uma bétula de tronco duplo e, depois de colocar a espingarda na bifurcação de um galho seco e baixo, despiu o cafetã, apertou o cinto e experimentou a liberdade de movimento das mãos. A velha grisalha elástica que viera no encalço deles sentou-se com cuidado à sua frente e pôs as orelhas de prontidão. O sol baixava por trás da floresta espessa, e na luz do crepúsculo, as bétulas espalhadas pelo bosque de choupos delineavam-se bem nítidas com seus ramos pendentes e com os botões entumecidos a ponto de desabrochar. Da mata fechada, onde ainda restava a neve, vinha o rumor quase imperceptível da água a correr pelos regatos estreitos e sinuosos. Passarinhos gorjeavam e de quando em quando voavam de uma árvore para outra. Nos intervalos de completo silêncio, ouvia-se o sussurro das folhas do ano anterior que se remexiam por causa do degelo da terra ou do brotar da relva. Puxa, dá até para ouvir e ver como a relva cresce, disse Lievin para si mesmo, depois de notar que uma folha de choupo molhada, cor de ardósia, se mexia ao lado da agulha de uma relva jovem. Ele estava parado de pé, escutava e espreitava para baixo, ora para a terra molhada e musgosa, ora para a lasca que apurava os ouvidos, ora para o mar de árvores de copa desfolhada que se estendia à sua frente, morro abaixo, ora para o céu coberto de listras brancas e embaçado por nuvens. Um gavião, batendo as asas lentamente, voava alto, acima da floresta distante. Um outro logo voou da mesma maneira, na mesma direção, e desapareceu. Os passarinhos gorjeavam cada vez mais alto e mais agitados na mata. Perto, pôs-se a piar um corujão e Lasca, com um sobressalto, avançou cuidadosamente alguns passos e, depois de inclinar a cabeça para o lado, apurou os ouvidos. Além do regato, ouviu-se um cucu. Ele fez soar 2 vezes o seu canto habitual, mas depois enrouqueceu, afobou-se e perdeu o ânimo. Puxa, o cuco já cantou? Disse Stepan Arcadić, saindo de trás de um arbusto. Pois é, estou ouvindo, respondeu Lievin, rompendo a contragosto o silêncio da floresta com sua voz que a ele mesmo pareceu desagradável. Não vai demorar. A figura de Stepan Arcadić voltou para trás do arbusto e Lievin viu apenas a centelha clara de um fósforo, logo seguida de uma brasa vermelha, de um cigarro e por uma fumaça azulada. Tic-tic, estalou o cão da arma engatilhada por Stepan Arcadić. Que grito é esse? Perguntou Oblonsky, chamando a atenção de Lievin para um relincho prolongado semelhante à voz aguda de um potro a fazer estripulias. Você não conhece? É o grito da lebre macho. Agora chega de falar. Escute, está voando. Quase gritou Lievin, engatilhando o cão da arma. Ouviu-se ao longe um pio agudo e, após 2 segundos, no exato intervalo de costume, tão conhecido dos caçadores, mais um pio, um terceiro, e após o terceiro já se pôde ouvir um grasnido. Lievin lançou os olhos para a direita, para a esquerda, mas eis que à sua frente, no céu azul opaco, acima da copa dos choupos cujos brotos se emaranhavam, surgiu um pássaro que voava. Vinha direto para ele, sons próximos de grasnidos
semelhantes ao de quando se rasga um tecido esticado com puxões curtos e regulares. Ressoaram bem junto ao seu ouvido. Já se viu o bico longo e o pescoço de pássaro, e no momento em que Lievin fez pontaria, deflagrou-se um raio vermelho atrás do arbusto onde estava Oblonsky. O pássaro desceu como uma flecha e, de novo com ímpeto, voou para as alturas. De novo deflagrou-se um raio e ouviu-se um estrondo, meneando as asas como se tentasse segurar-se ao ar. O pássaro deteve-se, imobilizou-se por um momento e, com um baque pesado, tombou sobre a terra lamacenta. Será que errei o tiro? Gritou Stepan Arkadyevich com a visão toldada por trás da fumaça. Lá está ele! Disse Lievin, apontando para Laska, que com uma orelha levantada, abanando bem alta a pontinha da cauda felpuda e a passos vagarosos, como se quisesse prolongar o prazer e como que sorrindo, trazia o pássaro morto para o seu dono. Bem, estou contente por você ter acertado o tiro, disse Lievin, ao mesmo tempo que experimentava um sentimento de inveja por não ter conseguido acertar a galinhola. Foi um péssimo tiro perdido com o cano direito, respondeu Stepan Arkadyevich, recarregando a espingarda. Psst, tá voando. De fato, ouviram-se pios estridentes que se seguiam ligeiro uns aos outros. Duas galinholas brincando de ultrapassar uma a outra e apenas piando, sem guinchar, vieram voando exatamente acima da cabeça dos caçadores. 4 tiros ressoaram, mas, como andorinhas, as galinholas fizeram uma curva brusca e sumiram de vista. A caçada foi excelente. Stepan Arkadyevich matou mais 2 peças e Lievin outras 2, uma das quais não foi encontrada. Começou a escurecer. A oeste baixa, Vênus já brilhava clara e prateada por trás das bétulas, com o seu cintilar suave, e no alto a leste, a sombria Arcturo já reverberava seu ardor vermelho. Acima da cabeça, Lievin divisava e perdia de vista as estrelas da Ursa Maior. As galinholas já haviam parado de voar, mas Lievin resolveu esperar um pouco mais, até que Vênus, que ele via por baixo de um ramo de bétula, se erguesse acima do galho e até que as estrelas da Ursa Maior estivessem todas visíveis. Vênus logo transpôs o ramo, a carruagem da Ursa Maior com seu timão já estava inteiramente visível no céu azul escuro, mas Lievin ainda esperava. Já não é hora? Perguntou Stepan Arkadyevich. Na floresta, tudo já silenciara e nenhum pássaro se mexia. Fiquemos um pouco mais, respondeu Lievin. Como quiser. Estavam agora a uns 15 passos um do outro. Stiva! Disse Lievin de modo súbito e inesperado. Você não me disse uma coisa. A sua cunhada já casou? Ou quando vai casar? Lievin sentia-se tão seguro e tranquilo que pensava que a resposta, qualquer que fosse ela, não poderia perturbá-lo. Mas não contava de forma alguma com o que Stepan Arkadyevich respondeu. Ela não pensou e nem pensa em casar. Além do mais, está muito doente e os médicos mandaram-na para o exterior. Chegou-se a temer pela vida dela. O quê? Exclamou Lievin. Muito doente? O que ela tem? Como foi? Nesse momento, enquanto falavam, Laska, que pusera as orelhas de prontidão, mirava acima para o céu e também para eles com ar de censura. Que hora encontraram para conversar, pensou. Enquanto isso, a galinhola voa. Lá vai ela, e mais uma. Vão deixar passar, pensou Laska. Mas nesse exato minuto, os dois ouviram de súbito um pio estridente que pareceu fustigar suas orelhas. Ambos agarraram suas espingardas, 2 raios fulguraram e ressoaram 2 estrondos a um tempo só. A galinhola que voava alto meneou as asas por um momento e caiu na mata, dobrando os brotos finos. Que ótimo! Juntinhos! Exclamou Lievin e correu com Laska na direção da mata para procurar a galinhola. Ah, sim! O que havia de desagradável mesmo? Tentou se lembrar. Sim, Kitty está doente. Mas o que fazer? É uma pena, pensou. Ah, ela encontrou!
Que inteligente! Disse Lievin, retirando o pássaro quente da boca de Lasca e pondo-o dentro da bolsa quase cheia. Encontrei, Estiva! Gritou. Capítulo 16. No caminho de volta para casa, Lievin indagou sobre todos os pormenores da doença de Kitty e sobre os planos dos Cherbatsky, e embora lhe desse vergonha admiti-lo, o que ouviu lhe agradou. Agradou porque ainda havia esperança, e agradou ainda mais porque ela, que lhe causara tanta dor, estava doente. Mas quando Stepan Arkadych começou a falar sobre as causas da doença de Kitty e mencionou o nome de Vronsky, Lievin interrompeu. Não tenho nenhum direito de conhecer pormenores da vida familiar deles, e para dizer a verdade, não tenho nenhum interesse. Stepan Arkadych sorriu de modo quase imperceptível, depois de surpreender no rosto de Lievin a mudança brusca que ele conhecia muito bem e que lhe dava uma expressão tão soturna quanto um minuto antes estava alegre. Você já fechou o negócio da floresta com Ryabinin? Sim, fechei. O valor é excelente, 38 mil. 8 adiantados e o restante em 6 anos. Perdi muito tempo com isso, ninguém me ofereceu mais. Quer dizer que vai entregar a floresta de graça, disse Lievin em tom soturno. Mas como de graça? Retrucou Stepan Arkadych com um sorriso afável, ciente de que agora, para Lievin, qualquer coisa seria ruim. Pois a floresta vale pelo menos 500 rublos por desiatina, respondeu Lievin. Ah, esses proprietários de terra que moram no campo, disse Stepan Arkadych em tom jocoso. O velho tom de desprezo por nós, os irmãos citadinos. Mas na hora de fazer negócios, sempre nos saímos melhor. Acredite, calculei tudo, disse ele, e a floresta foi muito bem vendida, tanto assim que eu só temo que o homem volte atrás, pois não é uma floresta que forneça madeira para a construção. Explicou, querendo, por meio das palavras madeira para a construção, convencer Lievin da impertinência da sua dúvida. E sim mais para a lenha. Não restam mais de 30 braças por desiatina e ele me ofereceu 200 rublos por desiatina. Lievin sorriu com desdém. Conheço esse jeito, pensou. Não é só dele, mas de todos os habitantes da cidade que, depois de virem para o interior 1 ou 2 vezes em 10 anos e aprenderem 2 ou 3 palavras rurais, usam-nas à torta e à direita, absolutamente convencidos de que já conhecem tudo. Madeira para a construção. Restam 30 braças. Empregava as palavras, mas na verdade não entende nada. Não me atrevo a lhe ensinar aquilo que você escreve na sua repartição, disse ele, e se necessário pedirei seus conselhos sobre o assunto. Você, porém, está muito convencido de que conhece todo o dicionário da floresta. Ele é difícil. Acaso contou as árvores? Como assim contar as árvores? Retrucou Stepan Arkadych rindo, desejoso de afastar o amigo do seu mau humor. Contar os grãos de areia e os raios de luz dos planetas, embora possível para uma inteligência elevada? Muito bem, pois isto é possível para a elevada inteligência de Ryabinin. E nenhum negociante compra uma floresta sem contar as árvores, a menos que seja oferecida de graça, como fez você. Conheço a sua floresta. Vou lá caçar todo ano e a sua floresta vale 500 rublos por desiatina, em dinheiro à vista, e você a entregou por 200 a prazo, ou seja, você deu a ele 30 mil rublos. Ora, não exagere, disse Stepan Arkadych em tom queixoso. Então por que ninguém pagou isso? Porque ele tem um acordo com os negociantes, lhes deu uma compensação. Fiz negócio com todos, eu os conheço. Não são negociantes e sim atravessadores. Ele não se aventura em um negócio em que lucre 10, 15%, mas se contém e espera a fim de comprar um rublo por 20 copeques. Ora, já chega, você está de mau humor. Nem um pouco, disse Lievin soturno, quando se aproximavam da casa. Parada diante da varanda, já estava uma pequena telega fortemente revestida de ferro e de couro, com um cavalo bem nutrido, fortemente atrelado por largos arreios. Na telega, fortemente ruborizado e com um cinto fortemente cingido à cintura, estava sentado o administrador, que servia de cocheiro para Ryabinin. O próprio Ryabinin já estava em casa e encontrou os amigos na antessala.
Era alto, magricelo, de meia idade, de bigode, com um queixo que sobressaía por causa da barba e olhos saltados e turvos. Vestia uma sobrecasaca azul de aba comprida, com botões abaixo da cintura na parte posterior e de botas altas, franzidas nos tornozelos e retas nas panturrilhas, envolvidas por galochas grandes. Enxugou o rosto em círculos com um lenço e, depois de fechar a sobrecasaca, que sem isso já o agasalhava muito bem, saudou com uns sorrisos recém-chegados e estendeu a mão para Stephen Arcadic, como se quisesse apoderar-se de alguma coisa. Ah, então o senhor veio, disse Stephen Arcadic estendendo a mão. Que ótimo! Não ousei desobedecer às ordens de Vossa Excelência, embora a estrada esteja muito ruim. Vim positivamente a pé por todo o caminho, mas cheguei a tempo. Constantin Dmitrich, meus respeitos. Dirigiu-se a Lievin, tentando apoderar-se também da mão dele, mas Lievin, de rosto franzido, fingiu não perceber a mão do outro e retirou as galinholas da bolsa. Os senhores se deleitaram com os prazeres da caça? Que pássaros são esses por obséquio? Acrescentou Rябinin, olhando com desdém para as galinholas. Tem bom sabor, quero crer. E balançou a cabeça com ar reprovador, como se tivesse sérias dúvidas de que aquele fogo valesse o pavio da vela. Quer ir ao escritório? Disse Lievin, soturno e carrancudo para Stephen Arcadic em francês. Venham ao escritório, lá os senhores poderão conversar. Perfeitamente onde o senhor quiser, respondeu Rябinin, com orgulho desdenhoso, como se quisesse dar a entender que os outros podiam se incomodar com a maneira como negociavam e com o que faziam, mas para ele nunca e por motivo algum haveria incômodo. Ao entrar no escritório, Rябinin, como de hábito, olhou em redor aparentemente à procura de ícones, mas ao encontrar um deles não se benzeu. Observou as estantes e as prateleiras de livros e, com a mesma expressão de dúvida com que avaliou as galinholas, sorriu desdenhoso e balançou a cabeça com ar reprovador, já não admitindo em hipótese alguma que aquele fogo pudesse valer o pavio da vela. — E então o senhor trouxe o dinheiro? Perguntou Oblonsky. — Sente-se. — Não teremos problemas quanto ao dinheiro. Vim ver o senhor, trocar algumas ideias. — Sobre o quê? Mas sente-se. — Com prazer, respondeu Rябinin, sentando-se apoiado nas costas da poltrona da forma mais incômoda possível. É preciso baixar o preço, príncipe. Vai ser um pecado, e o dinheiro está prontinho, categórico, até o último copeque. Quanto a isso, não há obstáculos. Lievin, que nesse meio tempo havia guardado a espingarda no estojo e já estava saindo pela porta, ouviu as palavras do negociante e parou. — O senhor tomou a floresta de graça, disse. Ele me procurou tarde demais, senão eu teria estabelecido o preço. Rябinin levantou-se e, em silêncio, com um sorriso, fitou Lievin de alto a baixo. — É avaro em excesso, Constantin Dmitrich, respondeu com um sorriso dirigindo-se a Stephen Arcadic. Positivamente, nada se pode negociar com ele. Eu fazia negócios com trigo, oferecia um bom dinheiro. Para que eu lhe daria de graça o que é meu? O que tenho não roubei, nem achei na terra. Queira perdoar, é positivamente impossível roubar hoje em dia. Tudo hoje em dia se passa categoricamente nos processos judiciários a portas abertas. Agora tudo é nobre, roubar está fora de questão. Nós conversávamos da forma devida. O senhor exige um valor alto pela floresta, não há vantagens para mim. Peço que abaixe pelo menos um pouco. Mas o negócio está fechado ou não? Se está, não há o que barganhar, e se não está, disse Lievin, comprarei a floresta. De repente, o sorriso desapareceu do rosto de Rябinin. Deu lugar a uma expressão de águia, rapinante e cruel. Com seus dedos ossudos e rápidos, desabotoou a sobrecasaca, pondo a descoberto a camisa por fora da calça, o colete de botões de cobre e a correntinha do relógio, e sacou depressa uma carteira velha e fornida. Queira perdoar, a floresta é minha, declarou benzendo-se e estendendo a mão. Tome o dinheiro, a floresta é minha, eis como Rябinin negocia, não perde tempo com ninharias. Disse de rosto franzido e brandindo a carteira.
No seu lugar, eu não me apressaria, advertiu Lievin. Desculpe, respondeu Oblonsky com surpresa, mas já dei minha palavra. Lievin saiu do aposento e bateu à porta. Ryabinin, olhando para a porta, balançou a cabeça com um sorriso. Coisas da mocidade, positivamente, infantilidade e nada mais. Afinal, vou comprar, creia, palavra de honra. Assim, só por uma questão de dignidade, para que Ryabinin e não algum outro compre o pequeno bosque de Oblonsky. Mas só Deus sabe se terei lucro. Vamos crer em Deus. Por obséquio, senhor, que tal redigir um contratozinho? Uma hora mais tarde, depois de agasalhar-se com cuidado no casaco e abotoar os colchetes da sobrecasaca, levando o contrato no bolso, o negociante sentou-se na sua telega fortemente guarnecida de metal e partiu para casa. Ah, esses fidalgos, disse para o administrador, são todos iguais. Isso mesmo, respondeu o administrador, passando a ele as rédeas para abotoar a capota de couro. E então, boas comprinhas, Mikhail Ignatitch? Assim, assim. Capítulo 17. Com o bolso abarrotado com as cédulas que o negociante lhe dera por 3 meses adiantados, Stepan Arkadych chegou ao andar de cima. A venda da floresta estava encerrada, o dinheiro estava no bolso, a caçada fora ótima e Stepan Arkadych se achava no estado de espírito mais alegre possível, e por isso queria, mais que tudo, dissipar o mau humor que dominava Lievin. Desejava terminar o dia com um jantar de forma tão agradável como havia começado. Na verdade, Lievin estava mal-humorado e, apesar de todo o seu desejo de ser afetuoso e amável com seu hóspede querido, não conseguia controlar-se. A embriaguez causada pela notícia de que Kitty não se casara começava pouco a pouco a subir à sua cabeça. Kitty não casara e estava doente, doente de amor por um homem que a desprezara. Esse ultraje pareceu dominá-lo. Vronsky a desprezara e Kitty desprezara ele, Lievin. Em consequência, Vronsky tinha o direito de desprezar Lievin e por isso era seu inimigo. Mas Lievin não pensou tudo isso. Sentia vagamente que ali havia alguma ofensa contra ele e agora se irritava não por se haverem frustrado seus planos, se atormentava, isto sim, com tudo o que se apresentava à sua frente. A estúpida venda da floresta, o engodo em que caíra Oblonsky e que se realizara ali, na casa de Lievin, o exasperava. Então, negócio fechado? Perguntou ao encontrar Stepan Arkadych no andar de cima. Quer jantar? Sim, não vou rejeitar. Que apetite eu sinto no campo, é formidável. Por que não convidou Ryabinin para comer? Que o diabo o carregue. Mas como você o trata? Disse Oblonsky. Nem lhe apertou a mão. Por que não lhe apertou a mão? Por que não aperto a mão de lacaios e um lacaio é 100 vezes melhor do que ele? Mas como você é retrógrado? E a integração das classes? Disse Oblonsky. Quem gostar que se integre, e boa sorte, mas eu sou contra. Eu estou vendo que você é mesmo um retrógrado. Na verdade, nunca pensei no que sou. Eu sou Konstantin Lievin e nada mais. E um Konstantin Lievin que está de muito mau humor, disse Stepan Arkadych sorrindo. Sim, estou de mau humor. E sabe por quê? Por causa da sua venda estúpida. Desculpe o termo. Stepan Arkadych enrugou a testa com brandura, como um homem a quem ofendem e afligem sem ter culpa alguma. Ora, chega, disse. Quando foi que alguém vendeu alguma coisa sem que depois viessem lhe dizer, valia muito mais? Enquanto está à venda, ninguém quer comprar. Não, eu sei que você tem uma birra contra esse infeliz do Ryabinin. Talvez eu tenha mesmo. E você sabe por quê? Você vai me chamar de novo de retrógrado, ou até de outra palavra horrorosa. No entanto, me irrita e me dá pena ver por toda parte o empobrecimento da nobreza a qual pertenço e a qual, a despeito da integração das classes, me sinto muito feliz de pertencer. E o empobrecimento não se deve ao luxo, isso não seria nada. Levar uma vida de fartura é própria da nobreza, só os fidalgos o sabem fazer. Agora os mujiques à nossa volta assambarcam as terras, mas isso não me dá pena.
O senhor de terra nada faz, o mujique trabalha e substitui o homem ocioso. Assim deve ser. E fico muito contente pelo mujique. Mas me dá pena ver esse empobrecimento causado por uma certa, não sei como chamar, inocência, talvez. Ali embaixo, o arrendatário polonês comprou, pela metade do valor, a esplêndida propriedade rural de uma fidalga que vive em Nice. Mais adiante, arrendaram a um negociante por 1 rublo a Dieciatina, terras que valem 10 rublos. E aqui, sem nenhum motivo, você mesmo deu 30.000 rublos para esse velhaco. O que fazer? Contar árvore por árvore? É indispensável contar. Se você não contou, Riabini contou. Os filhos de Riabini terão meios para viver e para se educar, mas os seus talvez não tenham. Bem, você me perdoe, mas há algo de mesquinho nessa contagem. Nós temos as nossas ocupações, eles têm as deles e precisam dos lucros. Ora, seja como for, o negócio está encerrado e fim. Aqui estão os ovos estrelados, a fritada de ovos, o meu prato predileto. A Agafia Mikhailovna nos trará aquela prodigiosa aguardente de ervas. Stepan Arkadych sentou-se à mesa e pôs-se a gracejar com a Agafia Mikhailovna, garantindo a ela que havia muito que não comia um almoço e um jantar como aqueles. Pelo menos o senhor faz elogios, disse a Agafia Mikhailovna. Já o Konstantin Dmitrich, qualquer coisa que se der a ele, mesmo que seja casca de pão, simplesmente come e vai embora. Por mais que Lievin tentasse controlar-se, estava soturno e calado. Precisava fazer uma pergunta a Stepan Arkadych, mas não conseguia decidir-se e não encontrava nem a maneira nem a ocasião. Não sabia como e quando fazê-la. Stepan Arkadych já tinha ido para o seu quarto no andar de baixo, já se despira, se lavara de novo, vestira o camisolão de dormir, feito de um tecido plissado, e se deitara, enquanto Lievin ainda se demorava no quarto do amigo, falando coisas sem importância e sem encontrar forças para perguntar o que queria. Que admirável a maneira como fazem este sabão, disse ele, vendo e desembrulhando uma barra de sabão aromático que a Agafia Mikhailovna havia preparado para o hóspede, mas de que Oblonsky não fizera uso. Veja só, uma verdadeira obra de arte. Sim, agora tudo alcançou um estado de perfeição, respondeu Stepan Arkadych com um bocejo úmido e feliz. Os teatros, por exemplo, e esses locais de recreação. Bocejou. A luz elétrica em toda parte. Sim, a luz elétrica, disse Lievin. Sim. Bem, mas onde está Vronsky? Agora. Perguntou depois de recolocar bruscamente o sabão no lugar. Vronsky? Disse Stepan Arkadych, interrompendo um bocejo. Está em Petersburgo. Partiu pouco depois de você e desde então não esteve em Moscou nenhuma vez? Sabe, Kostya, vou lhe dizer a verdade. Prosseguiu depois de apoiar o cotovelo na mesa e suster na mão o seu belo rosto rosado, em que cintilavam como estrelas os olhos gordurosos, sonolentos e amigos. O culpado foi você mesmo. Apavorou-se com o rival. E eu, como lhe disse na ocasião, não sei qual lado tinha as maiores chances. Por que você não foi em frente sem mais rodeios? Eu bem que lhe disse. Então que... Bocejou só com os maxilares, mas sem abrir a boca. Será que ele sabe que fiz o pedido de casamento? Pensou Lievin olhando para o amigo. Sim, há nele algo de astuto, de diplomático até. E sentindo que ruborizava, fitou em silêncio os olhos de Stepan Arkadych. Se houve algo da parte dela na ocasião, foi só um entusiasmo superficial, prosseguiu Oblonsky. Você sabe, aquela perfeita aristocracia e a futura posição na sociedade agiram, não sobre ela, mas sobre a mãe. Lievin franziu o rosto. A injúria da rejeição que ele sofrera inflamou seu coração como uma ferida recente, como um golpe que acabara de receber. Estava em casa, e em casa até as paredes ajudam. Espere aí, retrucou ele, interrompendo Oblonsky. Você diz aristocracia. Permita que lhe pergunte em que consiste essa aristocracia de Vronsky, ou de quem quer que seja, uma aristocracia capaz de me tornar digno de desprezo? Você considera Vronsky um aristocrata, mas eu não.
Um homem cujo pai veio do nada e subiu na vida à custa de espertezas, cuja mãe esteve ligada a só Deus sabe quem. Não, me desculpe, mas considero aristocratas a mim e as pessoas semelhantes a mim, que podem citar 3 ou 4 gerações familiares respeitáveis no passado, com o mais alto grau de educação. Talento e inteligência já é outra história. E que nunca, diante de ninguém, se rebaixaram, nunca precisaram de ajuda de ninguém para viver assim como viveram o meu pai e o meu avô. E conheço muitos outros do mesmo tipo. A você parece mesquinho que eu conte as árvores da floresta e assim entrega de mão beijada 30.000 rublos para Riabinin, mas você receberá o arrendamento por suas terras e não sei o que mais, enquanto eu nada receberei, e por isso valorizo aquilo que se obtém por meio de herança e pelo trabalho. Nós somos os aristocratas e não esses que só conseguem viver à custa de esmolas obtidas com os poderosos do mundo, a quem se pode comprar com uma moeda de 20 copeques. Mas de quem está falando? Concordo com você, disse Stepan Arkadych com sinceridade e alegria, embora sentisse que Liev, ao referir-se aos homens que se vendem por 20 copeques, incluía também a ele. A animação de Lievin lhe agradava sinceramente. De quem está falando? Embora muito do que você diz sobre Vronsky não seja verdade, e eu não vou falar sobre isso. Vou direto ao que interessa. No seu lugar, eu partiria para Moscou junto comigo? Não, eu não sei. Talvez você saiba, talvez não, mas para mim tanto faz. Vou lhe contar. Fiz o pedido de casamento e fui rejeitado. E agora para mim, Katerina Alexandrovna é uma lembrança penosa e humilhante. Por quê? Mas que disparate! Não vou falar. Perdoe, por favor, se fui rude com você, disse Lievin. Agora, depois de revelar tudo, era de novo o mesmo que fora de manhã. Não está aborrecido comigo, Stiva? Por favor, não se zangue, disse e, sorrindo, segurou-lhe a mão. Mas não, nem um pouco e nem há motivo. Estou contente por termos esclarecido as coisas. E sabe, é bom caçar de manhãzinha. Que tal, vamos? Não voltarei para dormir depois. Irei direto da caçada para a estação de trem. Ótimo!